Estamos recebendo nos estúdios da CBN o professor Dr. Josemar de Campos Maciel, lá da UCDB, a Universidade Católica Dom Bosco, que está preparando aí e vai oferecer para a comunidade um curso de pós-graduação lato sensu em Psicologia da Comunicação. Em primeiro lugar, professor, seja bem-vindo à CBN, obrigado pela presença. Bom dia. Obrigado pelo convite, bom dia, senhores ouvintes, bom dia a todo mundo que acompanha aí a gente pelo Facebook também. É o primeiro curso aqui no Mato Grosso do Sul, direcionado aí ao pessoal do comportamento e também da saúde. Explica pra gente o que é esse curso, professor. Olha, em pouquíssimas palavras, nós temos um problema hoje, em geral os especialistas, eles são muito focados na própria área e a gente sente na sala de aula, sente no contexto da academia, mas também fora dela, uma demanda por um curso que trabalhe um pouco o pensamento crítico das pessoas em relação ao contexto geral da sociedade. A gente é um grupo bastante envolvido, né? O grupo de professores é bastante envolvido com a psicologia e eu mais com o desenvolvimento, com a filosofia. E a gente quer ampliar um pouco a visão excessivamente, às vezes focada na clínica, para uma análise de processos sociais e, sobretudo, processos de comunicação, né? Como é que a propaganda, como é que os processos de comunicação, as questões da leitura, do marketing, como é que isso se relaciona com a saúde em geral, com a formação da mente das pessoas e processos mnemônicos, adoecimento e consumo de internet, redes sociais, pós-verdade, esse tipo de discussão para ampliar, assim, aqueles 50 centímetros para a direita e para a esquerda que a pessoa tem que ter. Necessário nos dias atuais, né? Isso, para se orientar, né? Por exemplo, um psicólogo, ele faz muito avaliação de comportamento, faz muito diagnóstico diferencial. Agora a gente discute porte de arma, né? Tem uma série de testes que os psicólogos fazem para diagnosticar tendências digamos, que a gente chama de destempero, descontrole, né? Delírio, etc. Esquizofrenia, pessoas que não podem ter porte de arma. Mas será que o psicólogo está ao corrente de toda a discussão que vem sendo feita ao redor dos problemas do porte de armas e do combate à violência e das dificuldades que estão acontecendo em diversos lugares do Brasil? Quer dizer, como é que isso também é trabalhado pela comunicação e por aí vai, né? É voltado para que público, professor? Exatamente o pessoal que está saindo da academia, mas também a gente está interessado em atingir... Não precisa ser formado em um curso específico? Não precisa ser formado em psicologia. É bom que tenha já uma graduação, porque senão não consegue acompanhar as aulas, né? Porque as aulas são teóricas, tem uma parte prática bem forte, a gente faz bastante análise de coisas. O meu módulo, por exemplo, é sobre ética e comunicação. E eu começo discutindo um experimento, aquele famoso experimento da cadeia de Stanford. A gente discute como que a psicologia errou, como que a comunicação foi cortada e que tipo de posição que a gente pode desenvolver em relação a isso, né? Posição crítica, construtiva, né? Em diálogo com as diversas posições aí, com as diversas instituições e formações das pessoas. Em tempos de comunicação virtual, de velocidade da informação, em tempos em que a gente precisa mais do que nunca estar atento às novas ferramentas, metodologias e plataformas, o Mato Grosso recebeu uma possibilidade de graduação como essa, coloca o estado e os profissionais aqui também num outro nível, num outro patamar. Esse é o objetivo principal também, oferecer isso? Esse é o objetivo. O objetivo é a gente enfrentar algumas novas questões que estão aparecendo com um pouquinho de literatura mais especializada, né? Então a gente tem, sei lá, vou citar meio de memória, neuromarketing, né? Redes sociais, os novos, a gente está chamando de novos adoecimentos, né? A pessoa que fica dependente de pornografia virtual, a pedofilia. Recentemente tivemos 250 e poucas pessoas presas no Brasil na semana que passou por conta disso, inclusive. Exatamente. Não uma doença, né? Não é uma brincadeira, existe uma nova forma de o ser humano... É uma coisa que a história mostra, que a gente inventa formas magníficas de se destruir, né? Então, estamos diante de algumas. Estamos diante dos processos de comunicação, né? De
os autores distinguem, né? Informação e comunicação. Às vezes a pessoa está atolada em tanta informação e não consegue mais se comunicar, né? É o que a gente percebe, inclusive, no dia a dia. As pessoas hoje estão perdidas, focadas ali no aparelho de celular, no computador, e às vezes não conseguem, vamos dizer aqui, se comunicar de maneira eficiente escrevendo um texto. É isso mesmo, é isso mesmo. Ou então, uma coisa que está acontecendo agora na academia, recentemente eu tô vendo textos de colegas saindo, né, a respeito dessa outra forma de adoecimento. A gente está sendo tão cobrado por produtividade hoje em dia na academia. O Brasil produz, eu acho que é o segundo ou terceiro país do mundo a produzir papers, sendo que nós não lemos o que nós escrevemos. Então, eu tenho colegas que se autoplagiam sem ter consciência do que estão escrevendo. Ele se autoplagia de tanto que ele está escrevendo a mesma coisa. Não é que ele está copiando o texto de um lugar para o outro. Ele não sabe mais o que ele está escrevendo, não sabe mais o que ele está produzindo. Como aquela galinha que vai botando um ovo atrás do outro. Nós né? estamos sendo bombardeados constantemente. Exatamente. Nós estamos atolados em informação e onde que fica o conhecimento por debaixo dessa informação, né? Então, como é que faz para participar deste curso? Como é que surgiu a ideia de trazer um curso dessa dimensão para cá? A ideia é uma ideia pioneira do pessoal da comunicação, junto com a graduação e a pós-graduação em psicologia da UCDB, né? E com um envolvimento nosso também do desenvolvimento local. E a proposta é justamente trazer a pauta, não apenas a discussão, mas a formação para a discussão desses temas da comunicação, né? Como a gente estava aqui conversando no intervalo, a questão nasceu de um incômodo docente, né? O professor Tiago está aqui, é o coordenador do curso, um incômodo de tanta gente se sentindo afogada e angustiada diante desse monte de problemas novos que não sabe como resolver, né? E não sabe como se orientar para resolver, que é a verdadeira questão, né? Lucas, e assim, alguns anos a gente tinha problemas de vizinho com vizinho, de bairros, de ruas. Hoje a gente tem problema dentro de casa por conta desse ciclo absurdo de informação que cada um tem, e isso vai gerando na própria família também um problema seríssimo. Absolutamente. Nós não tínhamos problemas virtuais antes. Falar né? em pessoas que vivem nas famosas bolhas de opinião, ou bolhas ali de círculos de informação que são redundantes, e a pessoa fica imersa num tipo de informação só e não conseguem ter uma visão mais holística e tirar conclusões mais amplas das coisas, né? Isso também é um reflexo dessa quantidade imensa de informação. E que nós temos, estamos nos conhecendo mais, gostando menos uns dos outros sem nos conhecermos. Verdade. E com mais informação uns sobre os outros, né? Nós sabemos e não sabemos ao mesmo tempo, né? Hoje a gente sabe como fazer um cordon bleu, mas a gente não sente o gosto dele, né? A gente tem que aprender a lidar com essa situação nova, né? E agora já estão falando em robótica 3.0, né? Olha isso. A criação de um mercado, um mercado de trabalho sem trabalhadores, né? A grande O senhor fala isso, e aí eu tenho que dizer aqui, eu não posso deixar de dizer, Lucas Mamédio, professor Josemar, eu sou pai de um menino de 7 anos que no sábado de manhã fez a primeira aula de robótica. É brincadeira, né? Você vê? Foi lá convidado, ali na Rap Kids, eu tenho que dizer, até porque também esteve aqui o Ricardo e a gente conversou com ele. Então você vê o nível em que nós estamos colocando os nossos filhos e a nós mesmos, e a gente planejar isso, conviver com isso, requer realmente uma psicologia absolutamente direcionada. É uma nova forma são novas ferramentas que estão aparecendo para a gente poder alcançar aquilo que o velho Kant chamava de autonomia, né? Ou seja, eu faço tudo o que me mandam fazer, ou eu tenho algum campo na minha vida em que eu decido alguma coisa? Essa é uma pergunta que não tem resposta, na verdade. É uma pergunta que cada um tem que fazer e tem que se posicionar diante dela, né? Lucas Mamédio, a gente vai fazendo a pergunta, não respondendo, não consegue, volta, pergunta de novo, né? A gente vai olhando tudo assim. Isso, a gente vai avaliando tudo isso e imaginando quantas discussões e quantos estudos um curso como esse não vai permitir que as pessoas possam ir lá para poder debater e também conhecer essas novas ferramentas, né, para poder entender ou compreender o que está acontecendo com o planeta e com o mundo e o que vai acontecer nos próximos anos, inclusive. Ah, sim, certamente. O que talvez até já esteja acontecendo e a gente não esteja se dando conta, né?
Hoje, um fenômeno, citando de memória também, um fenômeno hoje que está muito atual é como é que nós vamos lidar com a perda da memória, né? A gente tem muitos arquivos na nuvem, a gente tem muitos formatos de arquivo, tem uma documentação brutal sendo disponibilizada, mas o uso sistemático da atenção flutuante, da atenção pequena, pulando de um artigo para o outro, de um texto para o outro, está aumentando a dificuldade de concentração nas novas gerações. Então, hoje, o jovem não é só que ele é a geração do vídeo, ele é a geração do Twitter, do Facebook. Não, ele está tendo dificuldades, está aumentando a ansiedade, estão aumentando quadros de doenças ósseas, né? De osteopatias em crianças, né? De tanto clicar, a criança só faz micromovimentos e ela desenvolve coisa que era para um velho de 90 anos desenvolver artrose, artrite. A geração futura corre um sério risco de adquirir LER com 20 anos. Exatamente. Você chega com 20 anos com um problema gravíssimo na coluna cervical de tanto clicar deitado na sua cama, né? Você pensa que está fazendo uma coisa muito moderna e está acelerando um processo de adoecimento de forma totalmente desnecessária, né? Professor, nós vamos ter que falar muito mais. Esse é um assunto, Lucas Mamede, que a gente falaria vários dias aqui. Opa. Esse curso de pós-graduação em psicologia da comunicação é oferecido aqui em Campo Grande pela UCDB, né? Pela UCDB, e você, assim, o interessado, a pessoa interessada pode procurar a página da UCDB, ucdb.br, né? Ou pode ir lá na UCDB Centro, que é ali onde era o antigo Museu Dom Bosco, né? Na rua Barão do Rio Branco. Na Barão do Rio Branco, em frente à Praça do Rádio Clube. Isso, em frente à Praça do Rádio Clube. Ali tem todas as informações também. Isso. Pode ser psicólogo, pode ser um profissional formado numa outra área, não importa, mas exatamente. Pode, que tem interesse em debater essa questão da psicologia da comunicação, vai lá, se inscreve. Quanto tempo de duração? Ao redor de 2 anos. 2 anos. 2 anos. E a pessoa termina com um trabalho, termina escrevendo um trabalhinho de reflexão, não é uma tese, mas é um trabalho em que ela tenta se expressar de forma mais sistemática a respeito do tema ali que interessou e que ela desenvolveu. Volte mais vezes à CBN, professor. Opa, vai ser um prazer. Obrigado. Assunto bom. Muito obrigado pelos ensinamentos, pela contribuição ao ouvinte da CBN nessa manhã. Obrigado. Bom dia para todo mundo aí.